Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Pastor, então o senhor quer dizer que quando eu recebi a nova natureza eu perdi a velha? Não. Por que não? Porque o que é nascido da carne é carne. Onde está a velha natureza? Na carne. O que é nascido do espírito é espírito. Onde está a nova natureza? No seu espírito. O dia que você converteu, seu espírito desencarnou, desincorporou do corpo, saiu vagando por aí? Não. Então esse espírito recriado com a nova natureza está vivendo onde? Dentro do corpo. A gaiola chamada corpo. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. Traduzindo, gaiola da corrupção. Então sua nova natureza está presa dentro de uma estrutura carnal que carrega a velha. E o pau está quebrando entre elas. Mas antes de falar do pau quebrando entre elas, vamos ver a boa notícia, verso 50 de 1 Coríntios 15. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Onde está a corrupção? Na carne. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Verso 51. Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que, Paulo? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Um dia o problema da carne será completamente resolvido. Quando? Filipenses 3, 20 e 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Hebreus 6, um dos rudimentos da doutrina de Cristo, ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4 diz que quando Cristo vier, os mortos ressuscitam, vivos são transformados. Todo mundo junto sobe transformado ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Porque finalmente esse processo terá terminado. Agora vamos voltar para Romanos 8,3. O que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ele não vem com carne pecaminosa, mas com corpo parecido. Por quê? O texto dizia assim: Deus condenou o pecado na carne. Por que é que o pecado tinha que ser condenado na carne? Porque entrou e perpetuou-se através da carne. Gente, o que é que nós celebramos na ceia do Senhor? O pão e o cálice, o fruto da vide. O que é que cada um simboliza? O pão significa o corpo do Nosso Senhor. O cálice, com suco de uva, o sangue de Nosso Senhor. A gente já não fala quase nada a respeito do sangue, mas menos ainda do corpo. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo de Jesus. Isso é um mistério tão grande na redenção, que em 1 João 4 o apóstolo diz: amados, provai os espíritos e vede se são de Deus. E diz: porque um espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. Que mistério é esse? Que os espíritos malignos não querem admitir que Jesus vem em carne. Olha as seitas, elas vão dizer que Cristo é um espírito iluminado, não Deus encarnado. Porque o cerne da vitória de Jesus Cristo sobre a obra das trevas é Deus ter condenado o pecado na carne. Por que tinha que ser condenado na carne? Porque entrou pela carne, perpetuou na carne. E qual será a obra final da redenção? Na segunda vinda de Cristo nós temos o ápice da redenção. Essa natureza finalmente será erradicada e arrancada de nós. Por que Paulo diz que o último inimigo é ser vencido é a morte? Como ele entrou? Em Romanos 5,12 ele diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte. O pecado é a locomotiva, a morte é o vagão que vem atrás. O pecado entrou, mortalidade entrou. O que é que vai acontecer aqui? Quando o pecado sair, a mortalidade sai. Quando a corruptibilidade sair, a mortalidade sai. Aqui nós teremos a plena restauração. Agora pergunta: Jesus já voltou? Ele veio, vocês não me avisaram, gente? Jesus já voltou? Ainda não. Então até que ele volte, como a obra da graça nos ajuda nesse momento? Essa pergunta vou responder ano que vem na próxima conferência. Então estou brincando. Feita essa pequena introdução, também é uma brincadeira. Uma brincadeira que eu achei que ia assustar vocês. Não sabia que vocês são tão fominhos assim pela aula bíblica. Então vamos lá. Como a obra da graça nos ajuda hoje?
Então, voltando em Romanos 8:3, o que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, Deus fez em Cristo Jesus, para que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós. Romanos 8:5, a continuação. Os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Você não perdeu a velha natureza. Um dia eu falei isso, um falou, está amarrado. Eu falei, pode amarrar o que você quiser. Não vai mudar o fato. Não perdeu. Outro dia um falou, misericórdia, qual é o lucro? Eu falei, também não fale essa bobagem. Quando você só tinha a velha natureza, ela te dominava. Agora que você tem a nova, pela nova, você pode subjugar a velha. E é isso que nós temos que entender. Só que agora é uma escolha, para onde eu me inclino. Então guarda isso, dá uma pausa, que daqui a pouco nós voltamos em Romanos 8:5. 1 Coríntios 10:12, eu deixei essa ponta solta. O que está em pé, cuide para que não caia. Vimos que Deus nos responsabilizou na graça a não cair, mas também disse que não nos abandonaria a nossa própria mercê, né? Vendidos à própria sorte, mas que Ele nos guarda de tropeçar. Então, se você continuar, 1 Coríntios 10:12, o que está em pé, cuide para que não caia. O que é que vem na sequência? Verso 13. Verso 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Traduzindo, a tentação não é sobre-humana, é humana. Não é sobrenatural, é natural. Ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Porque eu estou dando ênfase e não sobreveio tentação que não fosse humana, porque a maioria dos crentes acredita que é sobrenatural. Sério, gente, a maioria sim, quase absoluta. Não, pastor, foi um negócio demoníaco, diabólico, infernal, satânico, maligno. Só que a Bíblia está dizendo, não sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação humana não é sobre-humana, é natural, não é sobrenatural. Outro dia um falou para mim, mas a Bíblia chama Satanás de tentador. Eu falei, a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído, enganado pelo próprio desejo. Que te trola é o seu desejo. Mas pastor, onde é que o tentador entra? O tentador, que é um ente sobrenatural, ser espiritual, está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora não enfia para o lado de dentro de ninguém um desejo que ele não tenha. Ele só explora o desejo que já está lá. Então, embora o tentador do lado de fora seja sobrenatural, o recurso que ele tem são seus desejos naturais. A única coisa que ele faz é apertar o botão do que já está aí. A única coisa que ele faz é botar uma espécie de cardápio debaixo do seu nariz para tentar provocar você. Por que nós temos que começar a entender que tentação não é sobrenatural? A maioria acredita. Gente, se tentação é sobrenatural e vencê-la vem do esforço humano, deu ruim antes de começar. Quem que ganha essa briga? Consciente ou inconsciente, nós não vamos nem lutar. Porque se a tentação é sobrenatural e a forma de vencê-la é natural, não dá. Agora a tentação não é, nunca foi e nunca será sobrenatural. O que é sobrenatural? Só tem uma coisa sobrenatural nessa história. Deus proverá livramento. Sobrenatural é o livramento, gente, não a tentação. Agora pensa, se tentação é sobrenatural e vencê-la natural, deu ruim. Mas espera aí, tentação é natural e o livramento é sobrenatural. Se você entender isso, a pergunta é, quem é que segura a gente? Como é que nós não vamos ganhar essa briga? Eu sempre digo que o entendimento errado gera em você uma fé errada, e a fé errada te leva para o lugar errado. Se a gente continuar acreditando que tentação é sobrenatural, nós não vamos andar em vitória sobre o pecado. Romanos 6,14 define graça assim: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A grande mudança de lá para cá, a quebra do domínio do pecado. Um dia desses eu estava pregando sobre santidade, no final um rapaz vem repetindo o mantra. Ele olha para mim com desdém e diz assim: legalista. Eu falei, eu vou te provar que o legalista é você, não. Não, você que é legalista, você que prega a lei, eu prego graça. Eu falei, o rótulo que você usa é uma coisa. Nós vamos avaliar agora o conteúdo pela Bíblia. Eu falei, se você continua mesmo pregando graça, dizendo que carrega a revelação da graça, você continua na prática dos mesmos pecados, você está debaixo da lei, que é onde o pecado tem domínio. Mas se eu escapei dele, estou do lado de cá, eu estou debaixo da graça. Mesmo que você bote sobre você o rótulo de graça, seu conteúdo é lei, escravidão. Mesmo que você jogue sobre mim o rótulo de lei, o conteúdo é graça, porque é liberdade. Eu falei, agora, use qualquer texto bíblico que me ajude a entender o que eu não entendi. Ele ficou quieto, emudecido, saiu. E eu que tive que lidar com a tentação de não gritar para ele:
legalista, que dá vontade. Dá vontade. A quebra do domínio do pecado é o cerne da obra da graça. Como? Força capacitadora. Outro dia um falou para mim, não pastor, mas me ensinaram que era para eu buscar ajuda no trono da graça. Eu caí, falei, te ensinaram errado. Ele falou, como é que é? Eu falei, te ensinaram errado. O senhor está querendo dizer que se eu cair não é para pedir perdão? Eu falei, não. Estou dizendo que não deveria buscar ajuda depois da queda, deveria buscar ajuda antes. Mateus 26:41, vigiem, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus mandou orar para não cair. A gente só ora depois, caiu. Aqui é verdadeiro ditado, é melhor prevenir do que remediar. Aí falei para aquele camarada, agora graça para você, buscar ajuda do trono da graça, é só levantar do chão? É. Falei, de onde você tirou isso? Não, ajuda em momento oportuno. Eu caí, é o momento oportuno dele me levantar. Falei, amigo, nossas Bíblias são muito diferentes. Falei, olha o que diz a minha. Para você entender um texto, você sempre tem que entender o contexto. Então você tem que ler mais versículo antes, mais versículo depois. Neste Hebreus 4:16, que para quem não lembra o que diz, ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Falei 2 versículos antes, o 14. O escritor de Hebreus diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então verso 14 define que nós temos um sumo sacerdote, e diz quem é o sumo sacerdote? Jesus. Aí o 15 nos faz a seguinte declaração. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então verso 14 define que temos um sumo sacerdote, é Jesus. O 15 dá o perfil dele, as características dele. Não temos um que não possa se compadecer. Pelo contrário, se não temos um que não possa se compadecer, pelo contrário, temos um que se compadece. Mas não é compaixão generalizada, é dirigida. Compaixão das nossas fraquezas. E o que é fraqueza? Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Então ele se compadece das nossas tentações. De mim e de você sendo tentado. Por quê? Porque ele sabe na pele o que é ser tentado. Literalmente na pele. Ele passou por isso tudo. Ele entende tudo de tentação. Foi tentado em todas as coisas. Mas não entende tudo só de tentação. Entende vencer. Tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então pega a construção. Temos um sumo sacerdote que é Jesus, cheio de compaixão porque é tentado, porque ele mesmo foi, mas ele aprendeu a vencer. Então ele quer transferir a ajuda dele. Ele tem essa compaixão para ajudar. E o verso 16, põe ele, o sumo sacerdote Jesus, cheio de compaixão para ajudar quem é tentado a vencer, como ele venceu, sentado no trono da graça, para oferecer ajuda em tempo oportuno. Se o contexto é tentação, tempo oportuno é o quê? É ajuda antes de cair, não depois. Ah, pastor, eu caí, agora não resta outra coisa, eu não sei levantar. Mas nosso problema, nós fomos programados para viver de queda em queda. Eu não sei você, eu fui discipulado desde criança, na igreja, dentro de casa. Tu vai pecar, tu é um pecador miserável, tá entendendo? Sim, senhor. Vai pecar, não tem jeito, entendi, vou pecar. Tem alguma boa notícia? Sim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Eu pensava, eu vou cair, mas pelo menos é para levantar. Para cair de novo, mas para levantar. Para continuar caindo, mas continuar levantando, era a única boa notícia. E nós fomos programados para viver de queda em queda, não de glória em glória. Preste atenção, que está em pé, cuide para que não caia. Ok, eu faço minha parte, e o Senhor, eu provejo força capacitadora para que você tenha condições de andar no lugar que eu estabeleci. Aí um irmão falou para mim, pastor, pera, se força capacitadora, se graça é força capacitadora para parar de pecar, e o senhor estiver certo no que está falando, e eu não estou conseguindo vencer meus pecados, então o senhor está insinuando que a graça não está agindo na minha vida. Falei, sua lógica beiraria o impecável se acreditássemos que a graça é um ato unilateral da parte de Deus, que ela age sozinha. O que eu não só não creio, mas veementemente refuto. No livro que você recebeu, eu escrevi capítulos inteiros sobre isso. No curso tem aulas inteiras, mas eu tenho que resumir em 2 ou 3 minutos. Então me ouça bem depressa. Falei para aquele cara, quando é que você se converteu? Ele foi contar a história da vida dele. Eu falei, não, uma definição bíblica rápida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Onde é que está a salvação? No depósito da graça. Quando é que você acessou? Quando creu. Romanos 5:2 diz assim, pela fé temos acesso a essa graça. A Bíblia está dizendo que nós acessamos a graça. Não está dizendo que só a graça te acessa e que você nunca pode fazer nada em relação a ela.
Não estou dizendo que a graça não vai agir em contrapartida, mas a graça não apenas age, ela reage, ela interage. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.